Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre impacto social, um assunto importante que está na nossa boca o tempo todo, mas não necessariamente, às vezes, usando da forma correta. Então a gente vai tentar pensar um pouquinho mais sobre o que é impacto social, como que a gente pode medir, se a gente mede, se a gente está no caminho certo ou não, para você principalmente que está começando o teu projeto social, então é importante que você saiba desse assunto, ok? Antes de começar o conteúdo propriamente dito, queria compartilhar aqui com vocês o desejo de ter você como meu inscrito aqui no canal do YouTube. Então, se você está aqui, clica aqui no botãozinho vermelho, inscrever-se, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like, o seu comentário após o vídeo, né, com a sua sugestão, com o seu comentário, né, enriqueça esse conteúdo através das suas experiências, ok? Compartilha também com seus amigos. Se você está vendo esse conteúdo em outro canal, em outra rede social, também deixa o seu like, seu comentário e, por favor, compartilha com a galera que está começando o projeto, que tem desejo, curiosidade de saber um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai avançando e esse conteúdo chega em mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. 3 coisas, antes de a gente começar a pensar em impacto social, a gente precisa pensar em 3 coisas antes de começar um projeto social. Ter objetivos, como que você vai atingir esses objetivos e como você vai mensurar se você alcançou ou não esses objetivos. Essas são as 3 coisas. Ter objetivos, como você vai alcançar esses objetivos e como você vai mensurar se você alcançou ou não esses objetivos. Essas são as 3 coisas mais fundamentais. Você pode até pensar que, nossa, mas que complexo. Não necessariamente, porque às vezes você já faz inconscientemente. A grande questão é que a gente precisa começar a trabalhar um pouco mais de forma intencional, tá? Assertiva. É isso que a gente precisa pensar para aumentar os resultados que a gente tanto deseja, que você quer alcançar através daquilo que você está fazendo. Seja isso hoje ainda muito simples, ou seja mais profundo, se você já começou, já tem uma organização fundada, já tem uma gama de serviços sendo oferecidos, então é importante que isso fique claro também. Pensando um pouquinho melhor, o que seria ter objetivos? Por que é importante pensar nisso? É porque, na maioria das vezes, nós ligamos aquilo que a gente faz aos nossos objetivos. Então a gente fala assim, qual que é o teu objetivo com esse projeto, com essa ação? Aí a pessoa responde, eu ajudo as crianças, eu tiro adolescentes da ociosidade lá na rua, eu entrego tais coisas, eu faço isso, faço aquilo. Mas a gente não está falando de objetivos no sentido do que você faz, mas o que você alcança através desses objetivos, através das suas atividades, na verdade. Então, o que você gera, produz a partir daquilo que você está oferecendo, através de projetos sociais, projetos, né, sociais esportivos, culturais, de assistência, de saúde, empreendedorismo, seja lá qual for, qual é o resultado que você produz a partir dessas atividades, certo? Então, ter um objetivo nos ajuda a nos dar a direção. Quando você pensa em, não tem um objetivo, ou qualquer lugar para mim tá bom, isso indica, às vezes, até uma certa insegurança, um certo desleixo com aquilo que está fazendo, talvez não inconsciente, mas inconscientemente, passa um certo amadorismo. Então, quando você vai captar recursos, por exemplo, comunicar aquilo que você está fazendo, você não vai poder falar para ninguém assim, você doa o seu dinheiro para mim, o seu recurso, que eu estou ajudando as crianças, que eu estou ajudando os idosos, que eu estou fazendo tal coisa. Não, porque isso é muito subjetivo. Isso aí está muito ligado à nossa motivação. Quero ajudar, beleza. Mas não necessariamente, ou tecnicamente, isso não cabe dentro do mundo dos projetos sociais. Então, precisa ter objetivo. Se não tem objetivo, é aquela velha história. Você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar vai servir. Quando alguém te perguntar, ano passado, qual foi o resultado do teu projeto social? O que ele gerou? Eu ajudei as crianças. Ou eu distribuí tantas cestas básicas. Será que só isso é um bom objetivo? É isso que a gente vai ver durante esse vídeo. Aí você vai para o segundo caminho. Segunda coisa que você precisa saber antes de começar, né? Então, a agir. É como você vai agir.
como você vai atingir os resultados, os objetivos que você traçou. Pensa num jogo de futebol, quando a equipe está se preparando para ser, né, a tentativa dela, o sonho dela, o objetivo é ser campeão brasileiro, por exemplo, de futebol. O técnico, comissão técnica, diretoria, toda essa galera vai fazer o quê? Vai contratar jogadores, vai estabelecer a tática do jogo, né, do time, para encaixar as peças, né, os recursos que eles têm na mão, as características, o perfil dos jogadores num plano tático que faça com que eles tenham mais chance de ganhar os jogos e o quê? Ganhar o máximo possível de jogos, fazer uma pontuação tanta aqui X para que eles possam se consolidar como campeões brasileiros no final do ano, por exemplo. Então, existe todo um caminho, uma metodologia, o traçar de estratégias que faz com que os jogadores, o time como um todo, chegue e alcance esse objetivo. É a mesma coisa do projeto. Você traçou uma rota final, você lá na linha de chegada, você quer chegar até esse objetivo, como você vai fazer para atingi-lo? Então, quais são as atividades, quais são as pessoas que precisam estar envolvidas, quais são os recursos que são necessários, quais são as ações, os eventos, os transversais que você vai colocar, quais são as parcerias que são importantes. Então, como é que você vai atingir aquele determinado objetivo? Isso é muito importante. Obviamente, aqui a gente está falando de uma maneira resumida, mas lá no Método 5P, no meu curso online, a gente explica tintim por tintim como você faz para organizar, elaborar o projeto técnico, que é o quê? Essa resposta estratégica descomplicada de como você vai atingir esses objetivos. E, em terceiro lugar, como que você mensura, como você mede, como você explica para você e para a tua equipe, para os parceiros, se você alcançou ou não objetivos. Se o objetivo era ser campeão brasileiro, então, no final do ano, você criou a estratégia, mas muitas coisas vão fazer o quê? Não vão dar certo. Algumas coisas vão sair do trilho. Você vai tentar ajustar no meio do caminho, algumas derrotas vão vir, alguns percalços. Você vai perder jogador. Isso acontece dentro dos projetos. Você pensava que ia distribuir tantas cestas básicas e não deu certo, você não conseguiu arrecadar. Tudo isso é um conjunto de informações que vai dizer e vai nos ajudar a entender lá no final se você chegou ou não no seu objetivo. Quando a gente pensa em mensuração de impacto, então a gente começa a pensar, né, no assunto que eu estou tentando trazer para vocês. Existem diferenças entre resultados, objetivos e impacto. E a gente vai ver durante essa aula como que vocês vão perceber isso no dia a dia e até onde vocês devem ir através dessa questão. Beleza? Então deixamos 3 objetivos, né? 3 coisas que vocês precisam pensar antes de começar um projeto social, ter objetivos, como vocês vão atingi-los e como vocês vão mensurar. Mas também a gente tem 2 confusões que a gente passa durante esse período inicial de projeto, querem começar, quem já começou e está nessa fase inicial. A primeira delas é que a gente confunde o número de atividades com a qualidade das atividades. A gente pensa que quantidade de atividades me relaciona mais com o impacto do que a própria qualidade em si. Então você vai encontrar muitos e muitos projetos que estão, de certa maneira, adicionando serviços, enumerando um monte de serviços para a comunidade, sem pensar muito na estratégia, no planejamento e na qualidade dos serviços que vão ser oferecidos. Então você pega um projeto que tem, por exemplo, 10 atividades acontecendo. Às vezes ele é menos excelente, tem menos qualidade do que aquela senhorinha lá do bairro tal, que está bem organizadinha, só que oferece uma coisinha só. Esse projeto maior atende sei lá quantos beneficiários, esse aqui atende 50. Qual é o melhor? Como que a gente caminha com qualidade? Então a gente não pode, essa é uma questão que a gente fala muito sobre assim, você gera impacto? Gero. Por quê? Porque eu atendo tantas pessoas, ou faço tantas atividades, eu tenho tantos projetos. Não, isso não tem a ver com a questão. Tem a ver com a qualidade, com a estratégia e com aquilo que você consegue alcançar
lá na frente. A confusão número 2 é exatamente isso. Ah, você gera impacto social? Gero. Por quê? Porque, olha, eu atendo 500 crianças e adolescentes durante o mês. Mas quem garante que elas estão sendo bem atendidas? Quem garante que elas estão, de alguma maneira, sendo impactadas literalmente? Impacto social, vocês vão perceber que ele é diferente, ele tem um lastro de tempo muito maior para acontecer. Será que a gente não está confundindo com a quantidade de atividades, quantidade de beneficiários, e com pequenas modificações que a gente está, de certa forma, gerando, isso é muito bom, mas confundindo com mudanças sociais, porque impacto social tem a ver com isso, com mudanças mais profundas, com mudanças mais enraizadas, mudança de cultura, mudança de sociedade, mudança de um grupo maior de pessoas. Acho que a gente pode estar confundindo um pouco essa questão. Mas isso é normal. Então, confusão 1 tem a ver com o número de atividades e a confusão número 2 com o número de beneficiários. Tá? Vamos pensar num exemplo aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu coloquei aqui objetivos baseados em entregas e objetivos baseados em impacto. Quando você vai pensar nessa questão, você vai confundir muito, isso acontece muito. Quando a gente fala, qual que é o teu objetivo? Meu objetivo é entregar 10 mil refeições para as pessoas em situação de rua no bairro X. Isso é um objetivo de entrega, de processo, que a gente diz, de curto prazo. Você planeja uma coisa, entrega e volta. Pronto, acabou. Oferecer espaços de alfabetização para 500 crianças no bairro X em 2021. Legal. Objetivo de entrega. Você quer o quê? Oferecer um espaço para 500 crianças. Quando a gente pensa em objetivo baseado em impacto, que é o que a gente está trabalhando durante esse vídeo, a gente pega as 10 mil refeições e a gente transforma isso em algo muito maior, que é o quê? Reduzir a fome em 5% no bairro X. Veja que tem diferença. Ela é uma diferença sutil, mas existe. Então, ao invés de eu entregar só 10 mil refeições, lembra da quantidade? Não necessariamente eu estou impactando a sociedade, não estou reduzindo a fome, que é algo mais complexo, mais profundo. Eu estou entregando 10 mil refeições. Só que pode ser que ela não está gerando nada. Ela está gerando pequenas modificações? Tá, porque você está matando a fome daquelas pessoas naquele momento. Mas você tem outras atividades, o projeto gera alguma outra coisa que possa empoderar, criar autonomia, junto com outros atores governamentais e não governamentais, que possam fazer com que a fome seja reduzida, com que o número de pessoas diminua, né, o número de pessoas que você precisa entregar a refeição diminua, porque senão você vai ficar sempre entregando 10 mil, 15 mil, 20 mil, mas a fome não está sendo reduzida. Então, será que você está gerando impacto ou você está fazendo pequenas modificações, pequenas ações assistencialistas, mas você não está mexendo no todo, você não está mexendo na raiz. Para quem participa do meu curso Método 5P, a gente trabalha muito uma ferramenta que chama árvore de problemas. E a árvore de problemas fala o quê? Que a gente tem raízes, que são as causas do problema, nós temos o tronco central, que é o problema, né, o principal problema, e nós temos a copa da árvore, os galhos que estão ligados às consequências desse problema. Na maioria das vezes, a gente faz o quê? A gente ataca as consequências. Então, a galera está com fome, você vai lá e entrega 10 mil refeições para eles. Isso é muito bom. Mas você não está combatendo a raiz do problema, a causa. Por isso, sempre vão ser 10, 15, 20, 25 mil refeições. Por quê? Se você não criar projetos que trabalhem na raiz, na causa, essa fome sempre vai continuar. Porque a fome é uma consequência de alguma coisa que está acontecendo. A desigualdade, os problemas familiares, a parte de geração de renda, seja lá o que for, depende da comunidade onde você está. Mas a gente precisa trabalhar na raiz, na causa. Se a gente fosse falar de espaços de alfabetização para 500 crianças, legal. Se a gente for pensar isso de uma maneira mais ampla, aumentar o alfabetismo em 10% no bairro X. Eu estou tentando resolver um problema, contribuir com um problema muito maior.
Quando a gente fala desses problemas maiores, e o meu objetivo escrito dessa forma, eu estou falando de objetivo baseado em impacto. Fica claro para vocês? Fica claro? Objetivos baseados em entrega, objetivos baseados em impacto. Mas beleza, chegamos, estamos falando aí o que é, né, o impacto, o objetivo e tal, não sei o quê. Mas o que é impacto? Antes de eu passar isso para vocês, eu quero, lembrei aqui agora, quero voltar rapidinho nessa questão dos objetivos. Ter objetivos, rapidamente. Vou dar uma dica rápida aqui, né, que eu também passo no curso, que é fácil para você, pelo menos, conseguir construir o teu objetivo geral, tá? Quando a gente fala de elaborar o projeto técnico, tem um objetivo geral e 3 ou 4 objetivos específicos. O objetivo geral é o grau máximo da onde você quer chegar com o seu projeto, aquilo que você quer, né, alcançar, e os objetivos específicos são resultados das suas atividades. E sendo eles alcançados, a gente alcança o objetivo geral. É uma cadeia. Mas para você escrever o objetivo geral, como que faz? Eu tenho uma sequência de 4 coisas que você vai colocar no papel que fica mais fácil de você entender. Primeiro, verbo no infinitivo, que são aqueles verbos que terminam com ar, era, ir lá, contribuir, fomentar, possibilitar, esse tipo de verbo. Eu gosto muito de deixar nessa pegada da contribuição, né? De ser uma parte de contribuição. Então, eu fomento, eu possibilito, eu contribuo, eu não necessariamente escrevo mudar a vida de crianças de 12, não sei o quê, porque eu não sou capaz, nem eu, nem você, nem projeto nenhum, sozinho, não é capaz de mudar a vida de ninguém. Então a gente precisa de uma cadeia de produção, de impacto, para mudar a vida dessas pessoas. Por isso que a gente escreve sempre contribuir, fomentar, possibilitar, esse tipo de coisa. Tá bom? Oferecer, são verbos que nos trazem para a realidade. Então, verbo no infinitivo, mais resultado que você quer alcançar, mais para quem, mais onde. Então, são 4. Verbo no infinitivo, resultado que se quer alcançar, para quem e aonde. Então, por exemplo, se eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ficaria assim: contribuir, verbo no infinitivo, resultado que se quer alcançar, para a diminuição dos índices de obesidade, para quem? Em adolescentes de 12 a 17 anos, onde? No bairro Jardim Paraíso de Viracopos, no município de Campinas, estado de São Paulo. Tem os 4 componentes: contribuir para a diminuição dos índices de obesidade, para quem? Em adolescentes de 12 a 17 anos, no município de Campinas, estado de São Paulo. Esse é um exemplo, para você pelo menos conseguir escrever e saber explicar um pouco melhor aquilo que você faz e aonde você quer chegar. Obviamente que isso é uma pequena parte, tem outras técnicas para fazer você chegar nesse objetivo. Fica mais fácil quando você faz a árvore de problemas, ela te dá uma base, mas como a gente está trabalhando aqui só essa questão de pensar em objetivos e resultados que a gente quer alcançar, então é importante que você saiba pelo menos essa dica. Voltamos, o que é impacto, pessoal? Eu trouxe aqui algumas definições, algumas ideias que todo mundo sempre fala. Impacto é o efeito de uma ação. Acontece alguma coisa que gera uma outra coisa e isso é denominado impacto. É o resultado de uma atividade. É um benefício, retorno, um valor. Tem algo que posterior àquilo que eu ofereço para alguém e isso é denominado impacto social. Ele acontece curto, médio ou longo prazo? Isso é uma pergunta. O que vocês acham? Daqui a pouco eu vou falar como é que funciona isso. A gente pode resumir para uma transformação. Então, uma transformação que é no outro, é uma questão de orientação e não de convencimento, é um desenvolvimento, é a pessoa crescer, uma comunidade se desenvolver, ser mais protagonista. Ela sai de um ponto A, de uma situação A, e vai para uma situação B. É uma melhoria. A gente pode traduzir impacto também como uma mudança. Isso são todas as palavras que eu escuto sempre quando a gente faz essa pergunta. E aí existem duas definições assim mais
formais que eu trago aqui para vocês, que é do SROI primeiro, que é a diferença, impacto é a diferença gerada pelos resultados nos beneficiários, tendo em conta o que teria ocorrido de qualquer forma, a contribuição dos outros envolvidos e a duração dos resultados no tempo. Então, a diferença gerada pelos resultados nos beneficiários, tendo em conta o que teria acontecido de qualquer forma, mesmo que ele não tenha ou não estivesse participando do teu projeto. A segunda do EVPA, que é assim, a atribuição das atividades de uma organização e a resultados amplos e de longo prazo. Então a gente já começa a responder aquela pergunta. Impacto social está ligado a curto, médio ou longo prazo? Está escrito que é o quê? De médio para longo prazo. Essa é a grande chave do negócio. Se você começa a perceber a nossa conversa, você vai também começar a entender que a gente não está falando de, quando a gente fala de entregar alguma coisa, dos resultados imediatos, nós não estamos falando de impacto, a gente está falando de resultados de processo, de entrega. E aí eu trouxe para vocês aqui também um gráfico, melhor dizendo, que é o que? Ele tem uma linha vertical que é de resultado e uma linha horizontal que é do tempo. Ali está em tempo, em espanhol. E o que está dizendo aqui? A linha amarela, pessoal, a linha amarela, ela é o quê? Vamos pegar o exemplo de um adolescente de 15 anos. Essa linha amarela é o crescimento, é a vida de um adolescente de 15 anos, perfeito? Tem a primeira bolinha e você pode perceber que ele tem fases onde ele vai se transformando, ele vai crescendo, amadurecendo. Isso acontece por quê? Porque a vida nos faz crescer, nos faz amadurecer. E nós temos todos esses quesitos aí, de escola, vida, cultura, relacionamentos, coisas ruins e boas que acontecem na nossa vida que nos fazem crescer, não somente avançar em idade, mas também avançar em crescimento, em amadurecimento da vida. Então, você vê que ele tem ali praticamente 4 pontinhos de crescimento. É a vida dele vindo ali no natural. Nós temos uma linha vertical bem no meio ali, que é o início do programa. Então, aqui é o início do projeto. Vamos pensar, então, que eu montei um projeto para adolescentes de 15 anos. E esse adolescente fez inscrição nas minhas ações, nas minhas atividades. Pensando dessa forma, o adolescente continuaria tendo desenvolvimento. E agora que é preciso que vocês prestem atenção. O adolescente de 15 anos, que vinha se desenvolvendo, mesmo se ele não estiver no meu projeto, se ele não se matricular, ele vai continuar se desenvolvendo. A linha natural de amadurecimento, de crescimento dele, vai continuar normal. Por quê? Porque a vida, ele está vivendo a vida, ele tem outras coisas acontecendo. Não é só o seu projeto que pode fazer com que ele mude alguma coisa ou não. Ele não vai ser tal coisa porque ele não fez a inscrição no teu projeto. Não é isso. Essa linha azul, meio verde ali, seja lá o que for, ela é o contrafactual, que significa o quê, então? O desenvolvimento que esse adolescente de 15 anos teria, normalmente, mesmo não participando do programa, do seu projeto. E aqui, quando eu falo de um adolescente de 15 anos, estou falando do perfil, adolescentes de 15 anos. Você vê que a linha amarela, ela, após o início do programa, ela mostra o quê? Ela mostra um crescimento maior. E ali é o quê? É o crescimento, um estímulo que o projeto deu para que o adolescente de 15 anos, participante das atividades, pudesse o quê? Crescer ainda mais, pudesse ser esticado, pudesse ser consciente de outras questões, nova perspectiva de futuro, novas possibilidades, acesso a direitos, mudanças familiares, tudo isso acontecendo. Toda essa questão é o quê? É o estímulo maior que você ofereceu para ele através do projeto. O que é um impacto, então? A gente traduz o impacto como a diferença entre o contrafactual e o resultado do estímulo do seu projeto. Essa diferença nós chamamos de impacto. Qual que é a diferença entre as nomenclaturas ou o que a gente fala no dia a dia? A gente fala que o impacto social é aquilo que aconteceu. A diferença entre quando o adolescente entrou no seu projeto e a maneira como ele saiu.
E a gente esquece que a gente tem uma continuidade de amadurecimento, de crescimento, mesmo se ele não participasse. Então é como se a gente não respeitasse o crescimento natural dele e dissesse, olha, ele só cresceu a partir do momento que o meu projeto começou ou apareceu na vida dele, não respeitando todas essas questões daquilo que, né, já vinha acontecendo na história desse adolescente. Então, mais uma vez, a diferença, o impacto é a diferença entre o estímulo que você ofereceu, até onde você fez esse adolescente chegar e aonde ele estaria quando, mesmo não participando do seu projeto social. Para medir tudo isso aqui é bem complexo, porque a gente, lembra, não está falando de objetivos de entrega, a gente está falando de objetivos de impacto a longo prazo. Então, desde o início do programa, a gente está falando de uma avaliação feita em 6 meses, 8 meses, 1 ano. A gente está falando de 3, 4, 5 anos. Porque impacto está relacionado diretamente a uma mudança não somente no beneficiário, mas na comunidade como um todo. Então, se eu estava falando sobre a redução dos índices de obesidade em adolescentes de 12 a 17 anos, pensa que eu precisaria ter um grupo de controle para avaliar, que não, esse grupo de controle não participa do projeto ativamente, ele não é estimulado como os adolescentes inscritos, só que ele tem uma linha de desenvolvimento natural, né? Ele pode escutar sobre isso na escola, ele vai escutar isso às vezes dentro da família, ele vai escutar isso em outros ambientes, ele vai ser estimulado para outras questões. Então, a diferença desse grupo controle versus, né, menos a diferença, então, ali do resultado dos adolescentes do projeto. Isso é o impacto que a gente está gerando. Faz sentido para vocês? Não é como ele começou no projeto e como que ele terminou. É a maneira como ele, como grupo de pessoas, daquele perfil, naquela sociedade, naquele bairro, se desenvolveu a mais do que ele se desenvolveria naturalmente. Essa diferença que é o impacto. Logicamente, você vai falar assim, mas qual foi o... Quando a gente fala assim, qual foi o resultado aí do teu projeto? Os adolescentes começaram assim e terminaram assim. Isso está errado? Não, só não é impacto na prática. São resultados. Resultados, vocês vão ver, a gente tem 3 tipos de nomenclatura para essas ações, para esses efeitos que acontecem, para as consequências do projeto. Resultados que têm a ver com curto prazo, objetivos, e aí não coloque assim, objetivo no sentido de objetivo geral, específico, não. Objetivos ou outcomes, que a gente chama, eles estão ligados a médio e longo prazo, são mudanças de comportamento. Pensa que os resultados a curto prazo são as entregas. Então você vai realizar tantas oficinas socioeducativas, oferecer 3 atividades esportivas, entregar tantas cestas básicas. Isso tudo, objetivo curto prazo, imediato. A pessoa se envolve com o teu projeto e, a partir disso, ela é colocada à disposição desse serviço que você está oferecendo. E isso gera o quê? Gera entrega, gera processo. Em médio e longo prazo, a gente está falando de, então, objetivos, de outcomes, que é o quê? Essa entrega gerou uma mudança de comportamento. Então, se eu estou trabalhando com oficina esportiva para diminuição da obesidade em adolescentes de 12 a 17 anos, depois de um tempo, aí 1, 2 anos, a gente pode até trabalhar com essa mais ou menos essa faixa de tempo, a minha ideia é que os adolescentes mudem o comportamento, mas não somente eles, as famílias mudarem o comportamento. Por isso o projeto precisa trabalhar também com as famílias, para conscientizar a atividade física, a importância da atividade física, mudança de alimentação, né, toda uma lógica de descanso, de sono, qualidade de todas essas questões. Então, são objetivos, médio e longo prazo. Você não muda a vida de uma família, e um comportamento não é mudado de uma hora para outra. E aí a gente chega no terceiro nível de impacto, que é longo prazo, e é um longo prazo que está ligado ao quê? Ao ecossistema, à sociedade como um todo. Então, você está pensando no bairro X, esse bairro vai ter mudanças significativas. A nível o quê? A nível de causa, de raiz, lembra? Isso é impacto. O impacto não é só gerado em um
beneficiário, em uma pessoa, em um indivíduo, mas gerado a partir de um ambiente maior, de um contexto maior, de um ecossistema. Isso é o mais importante para que vocês saibam. Por isso que quando a gente fala assim, qual o impacto que você gera? Eu atendi 300 crianças. Não, você entregou, isso é um resultado de curto prazo, é um output. Você teve mudanças na família? Não sei. Então você não chegou a medir. Porque isso aí, todo mundo vai chegar a medir as 3 fases? Não. Para quem está começando, se atente, registre, né, avalie muito bem, monitore bem as entregas, os processos. Fique em resultado de curto prazo, não tem problema. Por quê? Porque objetivos de impacto dá um trabalho muito maior, você precisa ter um controle muito maior disso, você precisa, às vezes, ter pessoas específicas, um recurso específico para isso. Às vezes você vai terceirizar esse tipo de trabalho, dá muito trabalho, porque é uma questão de 3, 4, 5 anos. E é medir não só no começo e depois de 5 anos você volta, não, é a medição a longo prazo. Então isso também dá muito trabalho, é importante que vocês possam pensar nisso. Então se você hoje está começando, você não necessariamente deixa de criar impacto, você até contribui, mas você nem sabe como e nem sabe se realmente isso acontece. Pode ser que aconteça, então a gente não fala, eu gero impacto. Não, eu alcanço alguns resultados sim. Então o meu resultado é esse, entreguei 10 mil refeições, ou atendi 500 crianças, eu ofereci 3 oficinas socioeducativas para dentro do ambiente esportivo. É isso. Aí quando você fala, eu já trabalho com a questão dos objetivos, então o nosso resultado oficial aqui é de que a gente reduziu, dentro dos ambientes aqui dos beneficiários das famílias, a gente reduziu a obesidade ali, a gente teve resultados ali, 8% a menos de índice de gordura corporal nos adolescentes, naquele período de 1, 2 anos. Aí, quando você fala, não, eu gero impacto, olha, nesse bairro X aqui, no Jardim Paraíso de Viracopos, a gente conseguiu, através de campanhas, ações, eventos, os projetos, as atividades mais específicas com as famílias, a gente gerou, e hoje aqui no bairro, a obesidade em adolescentes caiu 10%. Então, lembre-se, são níveis. Comece pelos resultados. Quem não mede resultado não consegue medir objetivo, quem não mede objetivo não mede impacto. Então, fiquem tranquilos, mas é importante que vocês possam usar a nomenclatura correta e, principalmente, entender qual que é o caminho para que isso possa acontecer de uma forma mais saudável e mais profissional, certo? Os nossos resultados, né, se a nossa cabeça for amadora, os resultados vão ser amadores. Se a nossa cabeça for profissional e querer alcançar coisas maiores, os nossos resultados também vão ser maiores, mais profissionais. Certo, gente? Faz sentido para vocês? Espero que tenha ajudado de alguma forma, né, mais esse conteúdo. Mais uma vez aqui, eu agradeço a tua atenção por assistir esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho de notificações, se inscreve, compartilha com seus amigos e aí curta também aqui, deixa o seu like, o seu comentário, dá sugestão, né, compartilha comigo aquilo que passou na tua cabeça durante essa aula. E para você que ainda não assistiu os outros vídeos, né, volte na playlist, nos vídeos lá do canal, e aí vai assistindo para a gente aprender juntos, tá bom? É isso aí, a gente se vê, galera, no próximo vídeo, que eu tenho certeza que vai ser incrível para você também. Um abraço.